Aos 65 anos, faço questão de correr vários quilômetros diariamente, se o tempo permitir. Hoje mais cedo, vi Wilton Jones, meu melhor amigo e vizinho, passando em sua velha caminhonete surrada. Ele me deu um sorriso que parecia estranhamente presunçoso, me deixando desconfortável. Apesar de nosso relacionamento próximo, aquela expressão peculiar ficou comigo e marcou o início de uma grande mudança na minha vida. Quando cheguei à minha propriedade, vi minha esposa Maddie entrando na casa da garagem, um celeiro reformado, onde guardamos nossos carros. Me pareceu incomum que ela fosse para a garagem logo de manhã dentro de casa. Maddie estava descendo as escadas e me cumprimentou com um beijo. Você está saindo da cama? Eu perguntei. Sim, ela disse timidamente, e sugeriu que ela pode ter ficado acordada até tarde na noite anterior. Ela prometeu ter o café da manhã pronto quando eu voltasse do banho. Maddie, que não é convencionalmente bonita e envelheceu com pés de galinha aos 63 anos, ainda tem um calor e charme que eu prezo profundamente. Apesar dos sinais de envelhecimento, eu amo mais do que nunca, encontrando conforto em sua presença e expressões. Seu bom coração e natureza positiva me deixaram feliz. Ter me casado com ela depois de 40 anos, apesar de uma mentira recente dela, subi as escadas e fui parado no meu caminho por uma visão cativante. Minha nora de quase 40 anos, com cabelo loiro molhado e um hobby está deslumbrante. Seu sorriso inocente, apesar de sua idade, evocou sentimentos fortes em mim. Ela tinha usado meu chuveiro porque meu filho estava usando o dela. Enquanto ela sorria para mim, meu neto enérgico Dylan correu descendo as escadas para tomar café da manhã no chuveiro. A mentira de Matty pesou em minha mente depois de me vestir. Juntei minha família na cozinha onde Maddie tinha feito o café da manhã. Matt e Kate já estavam à mesa com Matt focado em sua comida, como de costume. Kate o provocou sobre mostrar mais afeição, o que fez todos rirem. Dylan, ansioso sobre nossa viagem de pesca planejada, perguntou quando iríamos depois do café da manhã. Maddie cuidou de mim com protetor solar e um beijo, mostrando sua preocupação habitual. Dylan e eu então saímos e ele admirou meu Mustang SVT Cobra, sugerindo o que aconteceria com ele depois que eu fosse embora. Eu me esquivei da pergunta, sabendo que ele não estava pronto para isso. Passamos o dia pescando, voltando para casa cansados, mas felizes. Depois do jantar, caminhamos pela propriedade. Enquanto Matt compartilhava memórias de infância, Dylan continuou curioso sobre o carro, então eu prometi ele uma carona no dia seguinte, o que o emocionou mais tarde enquanto a família relaxava. Matt me puxou para cima insistindo que eu precisava descansar na cama. Apesar de tudo, nós rapidamente nos reconectamos intimamente, e o mundo fora do nosso quarto parecia desaparecer. É isso que você quer? Ela perguntou, brincando, ou você quer que eu desça e pegue? Eu vou ter que pensar sobre isso. Eu disse tão maliciosamente um amigo, ela disse empurrando seus quadris para frente e empalando-se em mim. Kate, temo um desses preso ao seu filho para brincar. Este é meu tudo meu que eu sinto muito. Ela disse, eu sei que foi estúpido, mas é algo que eu não posso ajudar vocês. Saber que estamos muito velhos para ter outro bebê. Meu, estou de qualquer maneira, mas quando você faz isso comigo algo mal acontece em meu útero que ser preenchido. Eu balancei a cabeça, mas minha mente estava acelerada às vezes. Se eu queria que pudéssemos ter outro bebê. Ela disse, vocês existe tão perfeita. Aí espera, você está dizendo que se fôssemos e jovens não poderíamos ter outro filho? Maddie, nós já passamos pela fase de pais. Eu mentindo, estamos chegando ao fim da fase dos avós. O que eu quero agora é me aposentar e explorar o mundo com você ao meu lado. Quando terminarmos de viajar, podemos relaxar em nossas cadeiras de balanço e abraçar a fase dos bisavós. Não tenho certeza se quero viajar o mundo com um homem que não vai pelo menos fingir que quer ter outro filho. Ela fez beicinho. Tudo bem, eu vou levar Kate, eu disse, virando-me de lado para dormir. Eu já disse que essa era minha escolha. Ela disse, não me faça ir atrás da minha nora. Ela é como a filha que eu nunca tive, mas eu iria atrás dela como um leão por você. Ken, enquanto deitamos juntos. Maddie dormia profundamente enquanto minha mente corria, apesar da nossa idade e de sua incapacidade de ter filhos. Permaneceu apaixonada na cama. Questionei sua afirmação de que era o melhor considerando que ela havia se casado com inocentes. Acabei adormecendo pacificamente e acordei cedo debatendo se deveria pular minha corrida. Decidi ir, mas faltou entusiasmo. O ar fresco da manhã parecia bom, mas a corrida foi difícil.
Eu voltei, depois de apenas meia milha frustrado, quando me aproximei de casa, notei a caminhonete de Will estacionada na minha propriedade e minha porta da garagem ligeiramente entreaberta. Olhando para a luz fraca, percebi que estava tudo muito claro. Havia uma enxada exercendo seu ofício na minha garagem. Uma bruxa estava assustadoramente perto do meu carro. Enquanto fazia isso, estava claro que todos estavam lá voluntariamente, marcando uma virada na minha vida. Sempre me orgulhei de dizer equilibrado era razoável. Alguém que pensava nas coisas antes de agir. Entretanto, se pressionado demais, eu poderia desencadear um lado feroz ao lado da porta. Encontrei um 2x4, que usei para manter a porta do celeiro aberta. Peguei, sabendo que precisava dele para proteger meu carro do vento. Num acesso de ar, joguei uma pedra na caminhonete de Will, quebrando o para-brisa. A cena na minha garagem mudou instantaneamente quando 3 pessoas correram para se vestir. Reconheci a voz de Will enquanto ele se perguntava se eu era a única lá fora. Ele rapidamente mencionou ir embora, enquanto Maddie reclamava por não terminar. Will, agora quase totalmente vestido, estava indo em direção à porta. Lembrei-me do sorriso que ele me deu antes, e minha raiva explodiu quando percebi há quanto tempo ele estava zombando de mim. Will irrompeu pela porta quando saí e balancei o 2x4 com todas as minhas forças. Senti várias de suas costelas quebrarem, e ele gritou alto o suficiente para acordar os mortos. Ele cambaleou de volta para a garagem, e eu o chutei várias vezes. Ele estava gemendo de novo. Mas desta vez era de dor. Maddie se jogou entre nós quando eu estava prestes a dar outro golpe. Ken, ela não chorou, você vai acabar com ele. Ela estendeu a mão para parar meu braço, e no momento em que ela me tocou, parecia que eu tinha entrado em contato com algo tóxico. Eu a empurrei para longe. Ela caiu de volta na pilha de feno com a qual tinha acabado de ficar. Nunca mais me toque. Eu zombei. Onde está o outro? Sua bruxa. Ken. Não há mais uma. Ela disse: sinto muito, você tem que me deixar explicar, Dylan. Tragas eu aqui ou eu juro que vou te trancar e colocar fogo na garagem. Eu gritei e me esperar por uma resposta. Eu me virei para a porta e peguei a lata de gasolina que usei para o cortador de grama. Ken, o que você está fazendo? Maddie gritou atrás de mim. Will se levantou. Ele estava trêmulo, mas sabia que eu estava falando sério. Então ele saiu rapidamente. Eu comecei a derramar gasolina no chão da garagem, enquanto Maddie observava horrorizada. Ken, querida, nós podemos conversar sobre isso. Ela implorou que a culpa é minha. Eu acendi um fósforo e o levante, e quando eu estava prestes a deixá-lo, Dylan saiu de seu esconderijo. Eu podia ouvir a caminhonete de Will acelerando e se afastando atrás de nós. Eu sinto muito, vô, Dylan disse. Eu lancei ele um olhar furioso, minha raiva tão intensa, que eu lutei para não balançar o 2x4, e eu ainda estava segurando. Eu não sou mais seu avô. Eu respondi: eu quero você fora da minha casa hoje, mas nós devemos ficar por 2 semanas. Ele protestou: eu prometo que não farei isso. De novo, eu sinto muito. Eu não importo o que aconteça com isso. Eu explodi. Eu só não quero que isso aconteça na minha casa. Eu vou acordar seus pais e explicar por que você precisa sair da minha vista. Não, por favor, não. Ele implorou: quem você não pode fazer isso? Ed interrompeu, tentando bloquear meu caminho para a porta. Eu me meti em alguns problemas na escola. Dylan explicou que é parte do motivo pelo qual mamãe e papai me mandaram aqui. Nós todos ficaríamos por algumas semanas e então eles voltariam para Chicago e veriam se eu poderia ficar pelo resto do verão, Ken. Porque separar toda a família por causa disso. Maddie insistiu que podemos descobrir isso. Eu prometo. Desviei o olhar do garoto assustado que compartilhava meus olhos e encarei a mulher com quem pensei que passaria minha vida. Por que diabos eu iria querer resolver qualquer coisa com você? Eu explodi cheio de raiva, porque nós nos amamos. Ela respondeu como se fosse completamente óbvio. Ela estendeu a mão tentando oferecer conforto como ela tinha feito inúmeras vezes nos últimos 40 anos. Eu instintivamente alcancei de volta. Mas então minha raiva sobrepujou aquela sensação de familiaridade. Eu dizer: você me tocar, eu juro que vou te machucar mais do que você já foi machucado. Eu avisei, minha voz calma, deixando claro o quão sério eu estava. Mais que nela de se suavas, tremendo como se eu realmente tivesse batido nela. Você não quer dizer isso? Eu me virei e entrei na casa, deixando-a lá a Maddie, enquanto eu observava Ken se afastar em direção à casa. Parecia que um nó enorme se formou na minha garganta, que eu não conseguia engolir. Isso não podia ser real. Que não poderia ter falado sério, mas então novamente. Ele não tinha falado muito. Ele tivesse me chamado de bruxa e vadia, mas isso era apenas sua raiva falando. Ele disse ao nosso neto para ir embora. Ele não poderia ter falado sério pela primeira vez em 40 anos. Eu não tinha ideia do que Ken estava pensando, ou o que ele poderia fazer. A seguir, seu alto primeiro em seu melhor amigo me mostrou que ele estava mais bravo do que eu já o tinha visto. Eu precisava ir atrás dele e acalmá-lo antes que ele fizesse algo que pudesse destruir nossa família.
Vovó, você tem que fazer alguma coisa, Dylan reclamou por trás. Meu pai disse que este verão é minha última chance. Não posso me dar ao luxo de ter problemas de novo, especialmente não tão cedo. Você deveria ter pensado nisso antes. Respondi enquanto me afastava, seguindo Ken como sempre. Ele estava focado no prático e imediato. Apesar de sua raiva, ele ainda precisava de um banho. Foi onde o encontrei. Abri a porta e olhei para ele como já tinha feito tantas vezes antes. Seu corpo estava surpreendentemente tonificado e musculoso para sua idade. Seus treinos e corridas o mantinham em forma, e eu gostava de olhar para ele. De repente percebi o que tinha colocado em risco. Afastei esse pensamento. O que você quer no café da manhã, querida? Perguntei como sempre fazia. Afaste-se de mim. Ele tirou uma soneca. Não se importando com quem ouviu, ele fechou a porta do chuveiro. Você não precisa gritar, eu disse calmamente, e não há necessidade de fechar a porta. Eu te vi sem roupas nos últimos 40 anos. Não há nada que você tenha que eu não tenha visto 1000 vezes. Você não verá mais. Ele retrucou, então, aparentemente com grande esforço. Ele se acalmou, pegou uma toalha e enrolou em volta de si. Ele abriu a porta e saiu. O que você quer, Melina? Ele perguntou. Seu tom muito mais calmo do que seus olhos sugeria. Meu achou que precisamos conversar sobre bem vocês. Abiel disse, mas talvez devêssemos esperar um pouco. Você precisa de tempo para se acalmar e eu preciso de tempo para explicar as coisas para você. Nós realmente não queremos estragar a visita das crianças. Nós só os vemos uma ou duas vezes por ano, então talvez devêssemos esperar até que eles se vão. O que eu não quero falar com você. Ele disse, eu não quero me acalmar. Eu não me importo com nada que você tenha a dizer. Ser civilizado, perto das crianças ou mentir para elas é apenas outra forma de engano. Talvez você tenha mentido e escondido coisas, por tanto tempo que você perdeu o contato com a verdade. Mas eventualmente as crianças descobrirão sobre isso mais cedo ou mais tarde. Todos saberão do que você está falando. Eu perguntei, as crianças vão querer saber por que estamos nos separando. Ela respondeu, de repente meu coração começou a disparar, e eu me senti fraco. Eu tropecei, mas consegui estudar a mim, mesmo agarrando a parede. Kennen hesitou pela primeira vez em mais de 40 anos em que ele não se importava com minha saúde ou bem-estar. Tenho certeza que Chelsea imaginando o que aconteceu com Willow. Ouvi muito mal se ele decidir prestar queixa. Eu posso acabar na cadeia. Honestamente, espero que ele faça. Eu contarei a qualquer um que pergunte o que aconteceu. E por que eu confrontei, aposto que Chelsea vai expulsá-lo. Aquele lugar está na família dela há gerações. Se ele não terá uma perna para se sustentar, estaremos fora ao anoitecer. Quem você vai destruir o casamento deles? Eu disse que eles têm filhos para pensar, W. Eu também temo um negócio a considerar. Em uma cidade pequena como essa, ele pode perder pelo menos metade de seus clientes. Ele é o melhor amigo desde o ensino médio. Porque você quer arruinar a vida dele. Ele arruinou a minha primeiro. Ele atirou de volta enquanto você está tão ocupado, se preocupando com os filhos de todos os outros família, sem empregos e sentimentos. Você já pensou sobre o meu e sobre os meus sentimentos, e sobre nosso filho e sua família? Quem me desculpe se eu te machuquei. Eu disse que essa nunca foi minha intenção. Eu te amo mais do que se você disse. Riso de novo, vou arrancar seus dentes. Ele estalou. Sua expressão estava completamente séria. Quem tinha ido de calmo para furioso em um instante. Sua raiva e ódio eram palpáveis naquele momento. Eu percebi o culpão profundamente. Eu o machuquei e reconheci meu erro. Pela maior parte da minha vida, eu tinha tomado o amor de Kenner. A certeza de que sempre estaríamos juntos como garantidos. Eu nunca considerei a possibilidade de que eu pudesse perder esse amor ou que ele pudesse duvidar, por um momento, o quanto eu amava. As coisas estavam se deteriorando rapidamente. Eu precisava fazer algo para acalmá-lo, antes que sua dor o levasse a machucar os outros. O que eu precisava fazer era criar uma sensação de normalidade para dar ele tempo para processar sua raiva. Eu saí do banheiro e desci as escadas para começar o café da manhã. Eram quase 7 e Matt e Kate estariam me acordando em breve. Eu queria protegê-los de tudo que tinha acontecido. Enquanto eu descia as escadas, eu corri e encontrei Kate. Oi, mãe, ela disse olhando para ela. Eu podia ver porque meu marido tinha uma queda por ela. Minha nora é linda, mas sua beleza não é tão externa. Kate é uma das pessoas mais doces que eu já conheci. Matt deve ter feito algo extremamente grande. Em um dos seus anteriores vive para acabar com uma mulher como ela. Ela mencionou um sonho estranho sobre Dylan, enfrentando um urso que me deixou momentaneamente atordo. Ela tinha verificado ele e o encontrou na cozinha, onde ele estava ocupado comendo, enquanto estávamos conversando. Quem desceu e abraçou Kate, expressando seu amor por ela e pedindo para ela dizer os momatino. Entanto, ele não me reconheceu, o que aumentou minha preocupação ainda mais, especialmente porque ele não estava vestido para o trabalho. Momentos depois eu ouvi o rugido do Mustang de Kensel, som agressivo refletindo seu humor. Eu me perguntei se sua raiva estava fazendo ele dirigir de forma mais imprudente o seu carro real.
Mente refletia suas emoções se fosse o último, que estava mais bravo do que eu já o tinha visto. Eu tinha sentimentos confusos. Por um lado, era lisonjeiro pensar que meu marido me amava tanto que ele poderia ficar furioso com o pensamento de mim como outra pessoa. Por outro lado, eu me preocupava com os danos que essa situação poderia causar à nossa família, dependendo de como eu administrasse a raiva de Ken. Minhas tentativas anteriores de argumentar com ele falharam, então eu sabia que precisava de uma abordagem diferente. O café da manhã foi tranquilo. Eu disse a Matt e Kate que Ken estava em uma reunião de última hora com um fornecedor descontente, e eles pareciam aceitar, especialmente Kate Dylan. No entanto, estava estranhamente silencioso empurrando sua comida ao redor de seu prato. Eventualmente ele pediu para ser dispensado e se retirou para seu quarto. Kate garantiu a Dylan que ele teria bastante tempo com seu avô. Observando seu vínculo especial, ela expressou seu desejo de que o relacionamento de Dylan com Ken fosse tão forte quanto sua conexão com seu falecido pai. Apesar do comportamento ensolarado de Kate, suas palavras doeram. Lembrando-me do dano que minhas ações causaram à nossa família, após o café da manhã. Matt levou Dylan para pescar com Kate, acompanhando o iPad na mão. Para minha surpresa, eles voltaram apenas algumas horas depois. Um forte contraste com o dia anterior, quando Ken e Dylan ficaram fora o dia todo. Perguntei o que tinha acontecido e Ken mencionou que Dylan não estava com vontade de pescar. Isso deu um tom sombrio para o resto do dia quando chegou a hora do jantar, sem uma palavra de Ken. Fiquei ansioso, sem saber como explicar sua ausência para as crianças. Liguei para ele e o telefone tocou sem parar antes que ele finalmente respondesse ao que perguntou. Seu tom deixou claro que eu era a última pessoa com quem ele queria falar, e isso doeu. Quando você vai voltar para casa? Perguntei. Quem diz que estou voltando para casa. Ele atirou de volta. Meu coração afundou. Nós realmente temos que estragar as férias de Matthew. Implorei. Não podemos simplesmente esperar para lidar com isso até que eles vá. Você é quem começou tudo isso. Ele respondeu. Você pensou sobre isso enquanto você estava escondendo caras na minha garagem me dormindo com eles que nós precisamos conversar. Eu disse. Você pode por favor apenas voltar para casa, porque eu iria querer voltar para casa. Além disso, eu estou trabalhando para dar a você o que você pediu. Ela disse. Eu provavelmente estaria aqui por mais uma hora. Seu neto ainda está por aí, mas quem você precisa me dar algum tempo para tirá-lo daqui. Eu comecei. Eu não tenho que te dar qualquer coisa. Que lhe interrompeu. Por 40 anos. Eu te dei tudo o que você queria. Eu te dei meu coração, meu corpo, minha mente, todo meu amor. E olha onde isso me levou. A parte mais perturbadora da conversa foi o comportamento calmo de Kenna. Em vez de expressar raiva, ele falou casualmente como se tivesse analisado completamente a situação depois do jantar. Ken voltou para casa como uma recepção calorosa de Matt. Kate Dylan já tinha se retirado para seu quarto, provavelmente se sentindo mal, devido à tensão contínua. Ken passou algumas horas conversando com Matt. Kate, e lembrando o passado, Kate apontou para uma foto de Ken em um roupão de hospital, com Matt em seu joelho, que despertou boas lembranças para eles. Embora Matt não conseguisse se lembrar dos detalhes, eu me lembrava bem das circunstâncias que cercavam aquela foto. Ken tinha sido um herói doando sua medula óssea para seu irmão, bem que sofria de um defeito congênito que corria em sua família. O transplante tinha prolongado a vida de Ben, mas no final a doença retornou a assistir Keninch. Agir com Matt que me tranquilizou. Eu sabia que ele acabaria perdoando Dylan. Eu era simplesmente parte de que me era depois de um tempo. Matt e Kate foram para o quarto deles e Ken entrou no nosso. Ele mal me reconheceu enquanto juntava suas coisas, indicando que planejava dormir em outro lugar. Senti que era hora de abordar a situação diretamente usando um tom autoritário que lembrava meus dias como professor. Ken apenas olhou para mim. Ken, estamos casados há mais de 40 anos. Eu disse que enfrentamos momentos bons e ruins, mas sempre conseguimos resolver nossos problemas. Esta situação não será diferente. Você foi embora esta manhã, sem nos dar uma chance de discutir o que aconteceu. Acredito que mereço pelo menos isso. Você deveria ser o homem com quem passarei o resto da minha vida. Estamos casados, pelo amor de Deus. Acho que mereço mais do que isso, e acho que mereço mais do que ser casado com a vagabunda da cidade. N retrucou. Pelo menos ele manteve a voz mais baixa desta vez. Há quanto tempo você dorme com meus amigos? Quantos deles estão lá? Ken, você tem que me dar uma chance de explicar? Eu insisti que realmente não é o que você pensa. Ele se sentou na beira da cama, distanciando-se o máximo possível. Não sou contagioso. Disse que você não pode pegar nada de mim. Ontem mesmo.
Você adorava estar perto de mim. Sua relutância em me tocar ou estar perto de mim doeu profundamente. Ontem eu não sabia que era casada com uma vagabunda que ele cuspiu. Ontem eu não sabia que meu melhor amigo estava me traindo. Espere só eu falar com Chelsea. Eu pensei que você ia me deixar explicar. Eu disse calmamente. Ele simplesmente se recostou na casa e afastando ainda mais de mim. Vá em frente, eu não tenho a noite toda. Ele respondeu, quem você foi o primeiro, e até tudo isso começar a única pessoa com quem dormi quando nos tornamos íntimos foi assustador. Eu nunca te contei isso, mas meio que. Eu só aceitei porque você gostou tanto e eu te amava, então eu aguentei. Como o tempo tornou-se prazeroso para mim, também houve momentos em que meu desejo flutuou, mas eu sempre apreciei os sentimentos de estar perto de você. As coisas mudaram. Para mim, no final dos meus 40 e início dos 50, comecei a não gostar de proximidade, mas quem foi paciente e nunca pressionou ou reclamou quando meus sentimentos começaram a mudar de volta, a previsibilidade se instalou, eu podia antecipar cada movimento que ele fazia e se tornou rotina chato, apesar de aproveitar nossos momentos íntimos. Eu descobri eu querendo mais. Eu amava quem profundamente e não queria machucá-lo. Mas a frustração cresceu. Eu descobri que ele estava experimentando o oposto com Chelsea, que tinha perdido do interesse em proximidade. Essa percepção levou a complicações na minha vida. Eu quero esclarecer que Will não é melhor, que é simplesmente diferente. Não há sentimentos por Elenos, os encontros não têm a intimidade que Ken e eu compartilhamos, então Dylan nos pegou juntos e ameaçou contar Ken a menos que eu disse algo em Dylan sendo mais jovem. E Wilder me apresentou a novas experiências, mas nada disso era mais importante do que meu casamento. Eu estava passando por uma fase e acreditava que já que eu tinha acomodado as necessidades de Ken antes que ele pudesse. Agora entenda as minhas. Quem pareceu considerar meus pontos, mas questionou por que eu não havia comunicado minhas necessidades de mais intimidade antes. Ele processou isso sozinho e decidiu que não seríamos íntimos novamente, afirmando que me libertaria de nossos votos. Minha raiva rose enquanto eu argumentava que não pretendia interromper nosso relacionamento. Ele me entregou papéis enquanto eu colocava meus óculos para ler. Ken começou a arrumar suas coisas. Ele ressaltou que, embora eu buscasse realização em outro lugar, ele permaneceu fiel. Ele estava magoado por eu não ter lhe dado uma chance dessa vez. E me acusou de querer liberdade fora do casamento. Quem me acusou de querer liberdade fora do casamento, dizendo que não me impediria mais. Tentei explicar que só o queria, e que nunca se tratava de encontrar outra pessoa. Era apenas uma questão de agir. Ele me disse que havia entrado com pedido de divórcio, oferecendo uma divisão de 50-50 e me permitindo ficar na casa, desde que nenhum outro homem fosse levado para lá. Ele deixou claro que a casa iria para nossos filhos, excluindo Dylan. Enquanto Ken foi embora, fiquei esperando que ele pudesse retornar. Passei pela dor de ver o homem que eu amava sair da minha vida, levando apenas o essencial na manhã seguinte. Menti para as crianças, dizendo que Ken tinha saído para o trabalho. Eles sentiram que algo estava errado e os dias que se seguiram foram cheios de tensão, enquanto eu lutava para manter a aparência de normalidade. Dylan lutou com a perda de seu relacionamento próximo com Ken e logo expressou o desejo de ir para casa alguns dias depois. Chelsea chegou em lágrimas, revelando que Will havia sofrido um grave acidente de carro batendo em uma árvore e seus ferimentos combinados com um problema cardíaco fizeram seu coração parar temporariamente, deixando em como a Chelsea voltou para o hospital enquanto eu fiquei me sentindo culpado por minha parte na situação e pelas mentiras que contei sobre Ken. Apenas Paul, o advogado de quem sabia a verdade, mas estava vinculado pela confidencialidade. Enquanto isso, Matt e Kate levaram Dylan de volta para Chicago, prometendo voltar para o Natal. Passei meus dias apoiando Chelsea no hospital ao longo dos meses conforme a condição de Will piorava. Chelsea e eu nos aproximamos. Embora eu não conseguisse me livrar da culpa aos médicos, me informaram que a condição cardíaca de Will era de longa data e provavelmente teria causado uma taquicardia independentemente do envolvimento de Ken. Isso trouxe alguma alívio saber que Ken não teria que suportar essa culpa quando ele volta a ser no Natal. Eu finalmente disse às crianças que Kennedy saiu oferecendo explicações vagas que eles surpreendentemente aceitaram. Matt estava chateado com Ken enquanto Kate acreditava que ele tinha suas razões, levando a tensão entre eles uma noite. Sozinho com Dylan, ele tocou inapropriadamente e eu reagi com ele fazendo o vomitar. Eu o confrontei sobre o causou, lembrando que Ken havia cortado do testamento e jurou nunca mais trair humano depois.
Que quem foi embora Matt e Kate se divorciaram, eles ocasionalmente me procuravam pedindo para deixar Dylan visitar, mas eu sempre encontrava desculpas. A vida de Dylan entrou em uma espiral. Ele foi reprovado na faculdade, lutou para manter empregos e constantemente se metia em problemas. Will eventualmente faleceu e Chelsea encontrou o amor novamente como o homem paraplégico que ela conhecia no hospital. Eles pareciam genuinamente felizes juntos. Se eu tentei namorar, depois que quem foi embora, mas nada funcionou no fundo, eu só queria e eventualmente ficou. Claro que ninguém mais me queria também. Eu postei anúncios em sites de namoro, mas não obtive respostas. As poucas vezes que tive proximidade foi com homens que eram tão insatisfatórios quanto os próprios encontros. Isso me levou a refletir sobre minha vida, me sentindo como uma mulher solitária que havia arruinado sua própria felicidade. Meu desejo por proximidade desapareceu depois que quem foi embora e aquelas experiências eram mais sobre curiosidade do que desejo real. Percebi que até mesmo meu tempo com Will só importava por causa de quem vivesse. Era insuportável. 3 anos depois de sua partida, olhei no espelho e mal me reconheci. Parecia mais velha e mais derrotada. Então recebi uma ligação de Matt, de quem não tinha notícias há meses. Ele parecia emocionado, pedindo para eu ligar para ele ou para Kate antes que eu pudesse responder. Kate chegou na minha porta. Seu rosto antes lindo agora mostrava a dor do divórcio. Ela me abraçou com força e a preocupação dela me fez-me arrepender de tentar brincar sobre minha idade. Kate revelou que Dylan estava apuro. Seu tom transmitiu o desespero de uma mãe. Eu não via Dylan desde que bati nele anos atrás. Meus sentimentos por ele foram complicados ao longo dos anos. Eu entendi que estava lidando com um desequilíbrio hormonal que tem que tratar sozinha. Perder quem foi, principalmente. Mas também culpei Will e Dylan culpar. Will agora não adiantou nada. Dylan me trai, me chantageando e traindo seu avô mesmo. Depois de ver o quão magoado que estava, Dylan teve a coragem de fazer outro movimento em mim. Eu nunca vou esquecer a satisfação de derrubá-lo e o olhar estúpido em seu rosto. Mãe, Dylan temiu Kate Coramingou. Dylan temo que eu perguntei, certo de que o que quer que fosse não era um trabalho. O menino estava fazendo os pais sentirem culpados pelo divórcio para arrancar dinheiro deles. O que eles pareciam me ignorar era que Dylan tinha mais de 21 anos. Quando se separaram, ele era um adulto. Meu bebê tem aquele câncer que corre na família. Ela chorou. Meu coração afundou. Mãe, o que eu vou fazer? Ela soluçou. Semana. Dei ele os melhores médicos disponíveis. Eu assegurei-a, estendendo a mão para abraçá-la naquele momento. Eu queria poder tirar um pouco de sua dor. No entanto, minha compaixão se estendeu apenas a Kate. Dylan ainda era uma cobra em meus olhos. Mãe, você pode entrar em contato com o papai para nós? Ela perguntou. Matt me disse que o pai salvou seu irmão, dando-lhe medula óssea. Ele tem algum tipo de anticorpo em sua medula óssea que ajudou a mantê-la dormente por um tempo. Eu apenas olhei para ela sem expressão. Eles não podem usar a medula óssea de Matt? Um dos filhos de Ben também pode ajudar? Eu sugeri que Matt já tinha sido testado. Ela explicou que ele iria uma correspondência próxima, mas ele não tem os anticorpos. Eu sou duplo negativo. Então não tenho o DNA e os anticorpos, e os filhos de Ben são meninas, aparentemente. Isso só afeta os homens. Quando ela termina de me contar sobre a condição de Dylan e o que eles fizeram até agora. Matt chegou. Eu tive que admitir que meu filho parecia terrível aos 46 anos. Ele se parecia com seu pai quase exatamente, o que era alarmante, já que ele era 22 anos mais novo que Ken. Ken parece bem para um homem de quase 6 anos, mas Matt parecia exausto. Ele viu Kate e foi até ela, abraçando-a, enquanto ele garantiu a ela que tudo ficaria bem. Ken todas as manhãs se sentia revigorado, e eu não pude deixar de sorrir sabendo que eu tinha superado meus erros do passado. Miranda, mesmo dormindo, manteve sua perna sobre mim, mostrando sua relutância em me soltar. Ela acordou mencionando que se juntou a mim para minha corrida, e enquanto ela se espreguiçava, sua beleza me cativou. Eu a chamei pelo apelido especial. Miranda é um termo que só eu usei, então ela se abriu sobre suas inseguranças passadas, compartilhando como os outros só valorizavam pelo prazer físico, não porque ela era, mas eu a fiz se sentir verdadeiramente amada. Ela compartilhou que eu era o primeiro homem, e ela tinha buscado seu primeiro relacionamento sério. Essa revelação aprofundou minha compreensão de seu apego, e medo de me perder apesar dessa diferença de idade, e eu me aproximando dos 70 e ela é aos 40 anos. Nosso vínculo era mais forte do que eu poderia ter imaginado, embora eu não conseguisse entender completamente como tudo aconteceu. Seus ombros disseram que não importava nossa conexão, era real, isso era tudo o que importava em um momento de silêncio. Miranda expressou seu desejo de que eu fosse seu último, me levando a perguntar se ela consideraria o quando eu saí da cama.
Ela permaneceu em silêncio por enquanto me escondia sob os cobertores. Eu os tirei, pegando-a desprevenida. Ela pareceu surpresa com minha seriedade, mas hesitou em responder. Miranda me repreendeu de brincadeira por minha linguagem, e quando tentei perguntar algo importante, ela interrompeu animada, mas em conflito. Ela revelou que estava escondendo algo de mim por dias. Sem saber como reagiria devido à nossa diferença de idade, finalmente deixei escapar que teríamos um bebê. Chocado, deixei escapar algo impensado que feriu a confiança que construímos ao longo dos anos. Miranda correu para o banheiro chorando e trancando a porta. Eu me senti péssimo e tentei convencê-la a sair, até mesmo tentando arrombar a porta, mas acabei caindo desajeitadamente. Eventualmente, ela saiu chorando e me garantiu que o bebê era minha. Ela perguntou se eu realmente queria me casar com ela, e eu a lembrei que eu tinha perguntado antes da notícia do bebê. Ela insistiu que eu a pedisse em casamento corretamente e não por obrigação. Na manhã seguinte, pulamos minha corrida e saímos para tomar café da manhã. Miranda contou animadamente a todos sobre nosso noivado. E, surpreendentemente, ninguém ficou chocado. A maioria pensou que já éramos casados. Compartilhar a notícia da gravidez levantou algumas sobrancelhas. Embora depois do café da manhã, fomos a uma joalheria onde Miranda escolheu seu anel. Ela havia planejado tudo para o pedido de casamento naquela noite. Até mesmo marcando cortes de cabelo para nós e decidindo o que eu deveria vestir. Miranda insistiu que eu praticasse meu pedido de casamento, querendo que fosse perfeito e espontâneo. Ela mencionou com humor que o marido de Samantha Green havia gravado o momento em que brinquei sobre não querer estragar tudo. Mas ela ameaçou brincar dizendo, não se eu fizesse, apesar dos meus sentimentos de perda no passado, eu acolhi as mudanças que viriam. Me senti grato por Miranda, nunca esperando encontrar a felicidade novamente. Especialmente não tão logo depois de deixar Michigan, eu duvidava que nossa diferença de idade levaria a algo sério. Mas aqui estávamos nós planejando um futuro juntos. Assim que estacionamos meu Mustang e entramos em casa, percebi que tinha deixado a pequena bolsa contendo o anel de Miranda no porta-luvas. Miranda ansiosa para mostrar seu futuro anel prático ou como ela iria exibi-lo para capturar a luz, ela me mandou de volta para fora. Para pegar o anel foi quando tudo deu errado e minha vida parecia estar desmoronando, que alguém chamou atrás de mim, a voz era familiar e cheia de emoção de repente. Eu me vi sendo abraçado, olhei nos olhos da minha ex-esposa. Com meu filho bem ao lado dela, o que diabo você está fazendo aqui, Meline? Eu perguntei voltando. Nós contratamos um investigador particular para te encontrar, ela explicou que é hora de você voltar para casa. Querida, sua família precisa de vocês em pai. Matei entrou na conversa sua mãe sortuda até quer você de voltar depois que você abandonou. Eu apenas olhei para ele. Matthew, você realmente precisa esclarecer seus fatos antes de dizer algo tolo. Eu respondi isso. Só fazer parecer um idiota quem você tem que voltar. Maddie insistiu tentando mudar de assunto. Nosso neto precisar de você. Ele era o mesmo câncer que seu irmão teve. O que isso tem a ver comigo? Eu retruquei saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Eu me virei para voltar para dentro deixando-os parados lá, mas ele vai morrer. Maddie disse que milhares de pessoas morrem todos os dias. Eu disse, todos eles conseguiram viver ou morrer sem mim. Maddie ficou furiosa e eu fui embora. Nós dois estávamos incrédulos, nenhum de nós havia previsto algo parecido. Como que tinha acabado de acontecer, é claro que minhas próprias esperanças de como coisas iriam. Mas estava claro que mesmo depois de 4 anos a raiva de que não tinha diminuído para mim, isso era um sinal positivo. Ele ainda estava tão bravo, significava que ele ainda tinha sentimentos fortes por mim. Talvez eu pudesse aproveitar isso para fazê-lo ajudar Matima e o que há de errado com aquele idiota Matt gritou. Eu sempre pensei que havia algo estranho sobre eles. Simplesmente te deixar, mas agora. Eu acho que ele pode estar perdendo o controle. Talvez ele tenha demência. De repente uma expressão estranha cruzou o rosto de Matt. Enquanto dirigíamos pela cidade desconhecida, seu sorriso ficou mais largo, lembrando um gato Xer quando voltamos para o motel. Kate permaneceu na mesma cadeira de antes, ainda tentando entrar em contato como especialista em câncer aposentado que tratou o irmão de Ken bem. Apesar dos desafios, sua dedicação foi impressionante, enquanto ela fazia incansavelmente centenas de ligações para falar com aquele médico e outros notáveis especialistas e clínicas de câncer. Assim que ela nos viu, ela desligou o telefone e nos cumprimentou com o mesmo sorriso que convenceu inúmeros médicos, enfermeiros e equipe médica a atender aos seus desejos. Quando o papai virá? Ela perguntou Matka, o sorriso desapareceu rapidamente. É por isso que nos divorciamos, ele estalou. Não, não é, ela respondeu de qualquer maneira, quando ele virá,
ou ele simplesmente vai pegar um avião e nos encontrar de volta em Michigan. Ele ficou muito bravo quando nos viu. Matt disse: Ron não vem. Teremos que pensar em outra coisa. Mas eu tenho uma ideia. Estou ouvindo Kate disse acho que ele está perdendo o controle. Matt declarou: vou chamar a polícia e prendê-lo por incompetência. Então podemos interná-lo, pois sua família poderá tomar todas as suas decisões médicas. Então ele terá que doar medula óssea. Goste ou não, vocês dois podem dividir um quarto no Looney Bin. Kate retrucou: não estamos fazendo nada disso com o papai. A polícia investigará seu estado mental e quando descobrirem que ele está bem, eles o soltarão. Você será acusado de registrar um boletim de ocorrência falso e o papai ficará ainda mais bravo conosco. O que você fez para deixá-lo bravo? Entende o que eu quero dizer? Matt disse. Você se lembra do que ela disse quando ele te deixou pela primeira vez? Mãe, ela estava convencida de que ele tinha seus motivos. Ela agiu como se fosse sua culpa. Fiquei em silêncio. Kate, você fez? Matt, você foi hostil? Você pediu gentilmente a ele ou foi até lá gritando e berrando como sempre faz? Na verdade, foi a mãe que fez tudo isso? Matt respondeu que parecia realmente bravo ao vê-la. Eu estava apenas defendendo a mãe, então vamos pensar nisso logicamente. Kate disse que se o papai fizesse algo errado, ele seria feliz por ter a mamãe vindo e perdoando. Ele estaria fazendo tudo o que podia para voltar. Eu tive que intervir antes que minha nora piorasse as coisas. É assim que devemos abordar isso. Eu disse que temos a solução aqui ao que Matt e Kate pediram munição, nós apenas enviamos Kate. Sugeri primeiro ela ter um jeito de encantar qualquer um segundo seu pai em empresa importou com ela. Ele costumava dizer que ela foi a melhor e mais inteligente escolha que você já fez meu próprio pai tinha sentimentos pela minha esposa. Matt gritou claro que não Matt não seja ridículo seu pai amava como uma filha ele achava que ela era a mulher mais bonita do mundo todo mundo temo aqui da secreta geralmente por uma estrela de cinema ou cantora, no caso do seu pai era. Kate mas ele nunca agiu sobre isso disse nada ele me amava mais do que qualquer outra coisa. Então talvez Kate possa ter sucesso onde falhamos ele nunca poderia recusá-la. Me dê as chaves eu ir ver o papai Kate disse não sozinha. Matt retrucou agora que sabemos que vocês dois têm sentimentos um pelo outro, você não vai chegar perto deles e uma última coisa que eu preciso é da minha esposa, com meu pai não somos mais casados. Kate disse pegando as chaves e não há nada que eu não faça para salvar meu bebê, quem eu tinha acabado de tomar banho quando a campanha. Tocou momentos depois ouvi Hannah atender a porta e os passos irregulares, indicando que ela estava usando apenas um sapato quando entrei na sala de estar encontrei Miranda olhando feio para mim hora Kate me impressionou o quanto Hannah parecia com Kate embora elas não fossem idênticas. Kate era mais elegante e alta enquanto Hannah tinha uma figura mais cheia, ambas compartilhavam rostos em formato de coração e lindos olhos. Kate é azul como o mar Hannah é verde como esmeraldas naquele momento tenso, estava claro que ambas estavam chateadas criando uma atmosfera cheia de tensão. Eu me preparei para o iminente que nem encontrei bígada, tempestade de emoções que estava prestes a explodir. Miranda sua vadia o que está fazendo na casa do meu pai. Kate gritou como eu me lembro Miranda retrucou seu pai não era exatamente um santo ele era um alcoólatra ele não mora aqui você provavelmente dormiu com tantos homens que você misturou meu pai com outra pessoa Kate cuspiu não eu me lembro muito bem dele. Miranda respondeu eu sempre me lembro daqueles que deveriam ser família mas me trataram mal eu lembro, especialmente daqueles que me desprezavam em público, mas tentavam tirar vantagem de mim em particular ele era irmão da minha mãe. Ele não deveria ter tentado me embebedar e dormir comigo. Kate engasgou chocada com uma revelação porque você está surpresa Kate você era tão ruim. Você era minha prima favorita e você me abandonou como todo mundo. Doeu mais vindo de você eu era você e queria ser igual a você. Quando você virou as costas para mim meu Miranda eu fui para a faculdade Kate. Interrompeu quando eu voltei. Você era conhecida como a vagabunda da cidade de acordo com todos com quem conversei incluindo seus pais. Você tinha dormido com quase todos os caras da cidade, muitos deles mais de uma vez, e você acreditou. É claro, Miranda disse ela começou a chorar, e que foi minha deixa entrei na sala, e envolvi meus braços, sentei no sofá com ela no meu colo balançando-a suavemente. Kate acha que você deveria ir embora? Eu disse ver a mágoa em seus olhos, me fez sentir culpado pai o que era você Kate? Perguntou ela, é tudo eu respondi apaixonadamente, tínhamos um plano muito especial para esta noite, nada vai impedir isso, já sei o que você quer eu disse ao seu marido e sua sogra que não posso ajudá-lo. Oi bom vê-lo novamente mas você realmente precisa ir pai. Matt e eu não somos mais casados.
Ela disse: não sei o que está acontecendo entre você e meu primo, ou porque você não vai ajudar seu próprio neto, algo está realmente errado aqui, então você pode adiar sua noite especial para que possamos conversar. Ela me deu seu melhor sorriso ou não, eu disse firmemente, não há nada no mundo que me faria atrasar esta noite, tudo bem, nós conversaremos de manhã. Ela respondeu, bem, resolver tudo isso de uma vez por todas não anda para resolver. Eu disse, pai, por favor, ela implorou, eu sei que não sou sua filha biológica, mas eu sempre desejei. Eu estava sempre me senti como homem, então podemos apenas conversar e colocar tudo para fora. Ele disse, não, Miranda. Interrompeu, você não pode tê-los. E você não nos deixar em paz. Eu vou chutar sua magra, Miranda, isso não é da sua conta. Kate retrucou, isso de família, você sabe o que é isso? Miranda perguntou, piscando a mão para mostrar seu anel que pegou. Luz, eu sou a família dele e ele é meu, nós vamos nos casar. Nós vamos, ela hesitou, vamos ficar juntos para sempre. Eu estarei aqui cedo amanhã. Kate disse que irei sozinho, então talvez eu possa descobrir o que está acontecendo entre meu primo. Então podemos todos nos reunir para discutir tudo o resto. Eu tenho a sensação de que as coisas vão ficar complicadas. Nós podemos acabar cheirando mal quando isso acabar. Depois que Kate foi embora, Miranda olhou para mim com lágrimas nos olhos, me acusando de amá-la apenas porque ela se parecia com Kate. Eu a tranquilizei. Meus sentimentos eram genuínos e que nada havia mudado, eu amava mais do que tudo. Miranda sorriu, dizendo que convidaria sua família para o casamento, com o qual eu concordei, provocando que ela deveria reunir os endereços deles, já que ela alegou não ter família. Nossa noite se desenrolou como Miranda havia imaginado. Quando finalmente me ajoelhei, todos os olhos no restaurante estavam sobre nós. Antes que eu pudesse fazer a pergunta, ela exclamou sim tão alto que até os cozinheiros saíram para ver. Recebemos uma sobremesa de cortesia, me deixando imaginando se Miranda havia providenciado isso em casa. Ela insistiu em assistir ao vídeo The Proposal várias vezes, compartilhando nas redes sociais. Na terceira exibição, eu estava exausto e pronto para dormir. Mas Miranda tinha outros planos quando nos deitamos. Nossos beijos acenderam um encontro apaixonado, e eu me perdi na intensidade de nossa conexão naquela noite. Acordamos e fomos correr com Miranda, me seguindo em sua bicicleta. Ao voltar para casa, encontramos Kate nos esperando na varanda. Depois do banho, nós três fizemos o café da manhã juntos e o apreciamos no deck enquanto terminávamos de comer. Miranda se abriu sobre seu passado, revelando como ela sempre tentou imitar Kate na aparência e no comportamento, crescendo com uma mãe religiosa e um pai alcoólatra. Miranda viveu uma vida protegida, nunca sequer experimentando um beijo aos 18 anos. Ela contrastou isso com uma aparência de Kate, vida perfeita que incluía casamento e gravidez em tenra idade, algo que Miranda invejava profundamente. Incapaz de frequentar a faculdade, Miranda começou a trabalhar como garçonete depois de um longo turno no Super Bowl. Ela aceitou uma carona para casar de dois colegas que lhe deram cerveja misturada, como algo que ela não reconheceu na manhã seguinte. Ela acordou na beira da estrada, percebendo que tinha sido ofendida por 6 homens da cidade. No entanto, se voltou contra ela, quando um vídeo parecer que ela tinha participado voluntariamente. Sua reputação foi destruída, levando ao ostracismo de amigos, família, e até mesmo perdendo seu emprego, enquanto sua vida despencava. Miranda se viu em uma série de relacionamentos tóxicos, buscando afeição. Ela era frequentemente aproveitada em um relacionamento particularmente prejudicial. Como um homem casado, ainda mais prejudicou sua reputação. Sua solidão levou ao consumo excessivo de álcool, e ela se viu presa em um ciclo destrutivo de álcool e encontros sem sentido por volta dos 30 anos. Miranda se sentiu totalmente desvalorizada, com suas únicas interações sendo abusivas e exploradoras. Seus parentes homens, que deveriam protegê-la, em vez disso a trataram mal, e à medida que envelhecia, ela se sentia ainda mais descartada. Ela contou um incidente em que seu primo Horus a agrediu fisicamente em um bar, depois que ela o rejeitou, fazendo com que ela perdesse os dentes da frente em um soco violento, enquanto os espectadores riam. Sua vida em Ohio foi marcada por abuso e negligência, até um momento crucial em 13 de julho de 2010, enquanto trabalhava como garçonete em um bar. Um grupo de homens tentou forçá-la a algo horrível. No entanto, um homem mais velho e sóbrio interveio, conseguindo impedir que a situação piorasse ainda mais. Este momento marcou uma virada na vida de Miranda, pois alguém finalmente a defendeu em meio a uma cidade que a tratou tão mal. Eu enfrentei os 4 caras, determinados a proteger Miranda. Um tentou me empurrar, mas eu agarrei uma cadeira de madeira e a balancei com força, deixando um deles inconsciente. Outros congelaram sem saber o que fazer a seguir.
Naquele momento 3 tiros soaram silenciando as aulas policiais chegaram atirando, notou para parar a briga em vez de ajudar os policiais se voltaram contra mim, me dizendo para sair da cidade. Eles disseram que não havia lugar para alguém como eu, eles riram quando eu disse a eles que aqueles homens tentaram me enganar. Miranda eles rejeitaram dizendo que você não pode ignorar uma vagabunda, e me disseram para colocar meu bigode e ir embora antes que eles mudassem de ideias, sobre não me acusar enquanto eu saía eu os ouvia sediando Miranda culpando-a por tudo. Ela tropeçou para fora do bar bêbada demais para ficar de pé e assim que ela começou a cair eu a segurei eu sabia que tinha que tirá-la dela longe da crueldade da cidade na manhã seguinte. Miranda acordou como o cheiro do café da manhã, ela se sentiu melhor apesar da ressaca e ficou surpresa ao ver que eu tinha feito comida para ela estávamos cerca de 50 milhas ao sul da cidade hospedados em motel de um terminal de ônibus Greyhound. Eu ofereci dinheiro a ela para uma passagem de ônibus para casa, sugerindo que ela poderia voltar. Quando as coisas se acalmaram, ela notou a gentileza em meus olhos. Embora havia também uma tristeza, como se eu tivesse perdido algo importante. Comemos em silêncio, e Miranda ficou surpresa com a forma como a tratei como uma pessoa. Não apenas um objeto, quando ela perguntou se tínhamos dormido juntos. Expliquei que tinha dormido no sofá, deixando-a completamente vestida, pois estava preocupado com sua segurança em seu estado de embriaguez. Ela ficou chocada que eu não tinha tirado vantagem dela, algo que ela não estava acostumada. Eu disse a ela que estava indo para um lugar novo para recomeçar sem planos melhores e um pressentimento de que ela deveria vir comigo. Miranda perguntou se ela poderia ir junto, eu concordei e ficamos juntos, eventualmente encontrando uma casa em mau estado. Que nós mesmos consertamos apesar da minha crença de que ela um dia encontraria alguém mais próximo de sua idade. Miranda me garantiu que não iria embora consertar os dentes de Miranda, foi difícil, mas me deu uma chance de estar perto dela. Ela deitava no sofá, eu assegurava ela tento chamar minha atenção romanticamente usando roupas justas, mas eu não reagi como os outros homens. Se ela sabia que eu não era como eles e eu achou que isso a confundiu, as coisas ficaram complicadas com mulheres locais começaram a aparecer trazendo comida e tentando me conquistar. Miranda ficou perto de mim jogando fora suas ofertas. Ela estava especialmente com ciúmes de uma mulher que chamou minha atenção, apesar de ser apenas 10 anos mais velha que ela uma noite. Enquanto eu estava no chuveiro, Miranda expulsou uma mulher que nos convidou para um evento social da igreja. Quando eu disse tivemos nossa primeira discussão, eu disse a ela que ela estava me bloqueando, mas ela deixou claro que eu enxuguei suas lágrimas e a beijei pela primeira vez. Pareceu real e íntimo, mas assim que as coisas esquentaram meus entes sofá e liguei a TV deixando-a frustrada, eu admiti que estava com medo de estragar-o. Que tínhamos medo que a intimidade pudesse complicar as coisas. Ela me calou como um beijo. Mais tarde naquela noite ela mudou suas coisas para o meu cômodo deixando claro que ela não iria embora. Não tínhamos proximidade, mas nos acomodamos e ela me avisou para não trazer mais mulheres por perto. Ela deixou claro que eu era dela e esse foi o começo da nossa vida juntos. Os últimos 3 anos foram ótimos até te aparecer. Então você é nora dele ou costumava ser você e minha prima ou costumava ser nada disso importa. Kate, nós deixamos o passado para trás não. Éramos felizes no passado e não vamos começar a olhar para trás, agora temos um futuro brilhante pela frente. Então obrigado por vir até aqui, mas seja lá o que você esteja vendendo, não vamos comprar. Kate, por outro lado, parecia alheia ao que tinha acontecido ao longo dos anos. Admitindo que a vida tinha atrapalhado, ela tinha perdido o contato, ela reconheceu a natureza problemática da nossa família em Ohio. Mas parecia genuinamente arrependida por não saber mais antes que pudesse terminar a campanha com eu chamado tenso de Miranda para eu entrar, deixou. Claro que algo estava errado quando entrei na sala de estar vi Matt e Mad parados no Porta Fantástica. Eu exclamei agora, eles estão todos aqui. Kate entrou na lasagem meu disse para você me deixar cuidar disso. Ela respondeu eu não queria te deixar sozinha com ele Matt. Atirou de volta o que isso importa para você. Ela retrucou, nós não somos mais casados. E de que me é culpa? Ele gritou, você queria o divórcio, você pediu por isso, eu nunca quis isso idiota. Eu só queria que você lutasse por nós, eu precisava saber se o significava o suficiente para você. Para vocês esforçar para me manter. Kate argumentou que isso é um absurdo, Matt respondeu duramente. Você tinha sentimentos pelo meu pai mesmo quando ele abandonou minha mãe. Você estava do lado dele, mamãe. Me disse que ele achava que você era a mulher mais linda que ele já tinha visto, não. É nenhuma surpresa que ele deixou minha mãe. Ele encontrou sua maldita irmã gêmea e fugiu com ela. Mad olhou para Miranda com raiva, mas permaneceu em silêncio. De Shave Mattel insistiu, isso é muito bizarro. Kate disse, e você acabou de entrar e viu papai pela primeira ou segunda vez em 4 anos. Você acabou de descobrir que ele está morando com meu primo e parece que estou mais
chocado do que o que está acontecendo. Tudo bem, nós precisamos para resolver tudo isso. Eu interrompi, eu tenho uma vida para voltar enquanto essa bagunça pairar sobre mim, vocês não vão me deixar em paz. Então vamos agir como adultos, vamos sentar no meu deck e conversar sobre isso. Todos nós voltamos para o meu deck enquanto o sol subia mais alto. Miranda e Kate entraram para pegar bebidas geladas para todos enquanto eu estendia o toldo sobre o deck para criar um pouco de sombra e torná-lo mais confortável uma vez que todos se acomodaram. Match em mapa. Onta da mesa Randa eu na outra e Kate no meio. Começamos nossa conversa primeiro. Mateu, nunca fiz nada para você, por que você é tão agressivo comigo? Eu perguntei porque você deixou a mamãe sem dar nenhuma explicação e porque minha esposa sempre foi decepcionada por mim. Já que eu não era tão bem sucedido quanto você, eu não sou um grande gênio dos negócios, então eu nunca poderia estar à altura. Ele respondeu tanto Kate quanto começamos a rir. Vamos Match e disse que eles não estão nos levando a sério. Eles estão rindo dos seus sentimentos, Kate. Você odeia em frente, eu sugeri. Mate, você é tão idiota, Kate. Disse que você sempre foi se você não for se recomponha, você vai continuar uma idiota para sempre. E meu pai Lila, eu disse, você está feliz agora. Mate parecia chocado. Eu amo tanto que está fora de série, ela acrescentou, inclinando-se para mais perto deles. A bruxa egoísta. Miranda cuspiu. Eu vou me acalmar, prima. Kate sorriu. Mateu, amo como um pai e ele me ama como uma filha. Meu próprio pai era um alcoólatra que nunca se importou comigo ou com seus filhos. Dizem Mateu queria que você fosse mais como seu pai, mas não era sobre dinheiro, era sobre exemplo e atenção. Seu pai tratava sua mãe como uma rainha. Eles quase nunca estavam separados, ela era seu mundo inteiro mesmo de 40 anos de casamento. Eles andavam por aí de mãos dadas, ele a tratava como se ela fosse ouro. É do mesmo jeito que ele trata meu primo agora. Olhe para eles, aposto que se você olhar embaixo da mesa eles estão de mãos dadas agora. Miranda levantou-nos as mãos. Se você entendesse o quão difícil tem sido a vida do meu primo, você perceberia o quanto de amor aquele homem tem que dar. É o que eu precisava de você. Eu nunca me importei em ser rico ou ganhar muito dinheiro. Eu só queria me sentir importante para você, mas sempre pareceu que todo o resto tinha prioridade. Eu pedi o divórcio para te acudir e lutar por nós, mas ao invés disso, você apenas concordou e desistiu como eu deveria. Matt começou mesmo, depois que nos divorciamos eu sempre esperei que você quisesse se reconciliar. Kate disse, nós dois sabemos que lidamos com nos. Só divórcio de maneiras diferentes, eu não saí como um bando de mulheres tentando te superar, mas ninguém se compara a você. Kate respondeu, eu me sinto tão vazio. O tempo eu pensei que você queria o divórcio porque papai deixou mamãe ou eu fui uma idiota, eu estava com ciúmes do meu próprio pai. Em motivo pai, por que você deixou mamãe? Matt perguntou, e por que você não vai ajudar Dylan? Eu realmente quero saber isso também. Kate acrescentou, vocês dois estavam tão apaixonados. Então você simplesmente foram embora da noite para o dia, ela nunca disse. Eu perguntei, imaginei que ela me deixaria levar a culpa bem como vocês dois. Mencionara meu, amava sua mãe como se não houvesse a mãe, ela era meu mundo inteiro, mas tudo mudou durante sua última visita à velha casa. Eu fui correr e algo me obrigou a ir para casa. Quando eu fui, eu encontrei sua mãe me traindo com dois homens. Isso partiu meu coração, eu nunca tinha sentido tanta dor antes, eu simplesmente perdi o controle. A pior parte foi que um desses homens era meu melhor amigo, o papai Tio morreu depois que você saiu. Matt exclamou, e meu bati nela é muito feio, eu admiti que você não matou Ken. Maddie disse que Will faleceu de complicações de insuficiência cardíaca congestiva. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, mas ele fez uma coisa honrosa. Ele disse ao xerife que que encobriu o que você fez com seu para-brisa e explicou por que suas costelas estavam quebradas. Você quebrou a maioria de suas costelas quando você pulou nele. Ele fingiu que o acidente aconteceu para proteger Chelsea. A de descobrir que ele atraiu, talvez ele também estivesse se salvando porque Chelsea teria ido atrás dele com força porque você simplesmente fugiu sem tentar consertar as coisas. Pai Matt perguntou, eu entendo que você está com raiva, mas por que não pelo menos nos contar a Kate a mim sobre o que estava acontecendo? Por que não falar com a mãe e explicar a ela? Eu não fugi, eu surtei, isso nunca aconteceu. Com seu advogado, eu tinha os papéis do divórcio elaborados, eu dei a sua mãe com um acordo muito generoso e até a deixei ficar na casa vai para você quando ela não puder mais morar lá. E depois para os filhos do meu irmão. Peneleste o cara molhares, eu até tive uma conversa final com sua mãe, antes de ir embora, eu acrescentei ela. E disse porque ela fez o que fez, ela me deixou se me escolha não seria, eu não entendo. Kate disse porque diabos ela iria te trair, ela deve ser louca, ela disse que eu era chato na cama, eu respondi. Miranda explodiu em gargalhadas, eu nunca disse isso. Maddie protestou, eu só quis dizer que tínhamos feito isso tantas vezes, eu sabia de todos os seus movimentos, não foi minha culpa, eu só queria tentar qualquer coisa que viesse à mente, eu não percebi até você ir embora que eu tinha um problema médico, meus hormônios enlouqueceram, me transformaram em algum tipo de ninho a tempo.
horário, mas ainda era mais fácil para você me ter que explicar o que estava acontecendo com você, certo? Eu atirei de volta, assim como era mais fácil para você deixar as crianças pensarem que eu fugi em vez de contar eles a verdade, que Neo te amou tanto que eu deveria fazer. Minha vida e meu casamento foram destruídos por nada, foi só fingimento. Depois de 40 anos juntos, você deveria estar disposto. Eu estou curado agora, não estou como outro homem. Há anos quero que você volte para casa, não me importo se você ajudou Dylan ou não, eu só quero meu casamento de volta. Maddie, quando ele está em casa, vovó Miranda surtou, você tive sua chance, e você estragou tudo. Zaya da minha casa, ele não vai a lugar nenhum. Quem é Dylan é meu filho, Kate disse calmamente. Ele tem câncer, os médicos estão tentando muitos tratamentos, eles querem tentar radioterapia, quimioterapia e medicina nuclear. O câncer é genético, a única cura garantida é um transplante de medula óssea de alguém na família que tenha os anticorpos certos para combatê-lo, ou isso é difícil. Miranda disse o que você quer de nosso pai é aquele como os anticorpos, ele salvou o irmão dele vida, ele pode ajudar absolutamente não Miranda a Tyr. Ou de volta ele em quase 70 anos, quem sabe o que isso faria como ele estamos tendo um bebê, e eu quero que o pai do meu filho esteja vivo e saudável quando ela chegar. Kate e Matt pareciam atordoados enquanto a expressão dele se tornava gélida. Pai, por que você não ajuda seu neto? Kate exigiu. E você, Miranda? Ele é seu sobrinho, ele é família, foda-se a família. Miranda cuspiu. A única família que importa é Kenny no seu bebê. Eu entendo por que você exigente assim, Miranda. Kate respondeu, mas pai, além da mãe, o que qualquer um de nós já fez com você, Kat, eu te amo, querida, eu disse, mas desde que eu vi novamente Matt, me dá olhares sujos, por causa de seu ciúme e das mentiras que sua mãe lhe deu. Elaine nem me deu uma chance justa, mas Matt não é Dylan. Kate discutiu que meu filho já, Kat, eu te disse que havia dois caras com sua sogra. Quando eu a peguei eu comecei sim, mas ela interrompeu de repente, seus olhos se arregalaram quando a verdade atingiu ela. Se voltou contra Maddie e sua bruxa imunda, ela gritou, você arruinou meu bebê, Kate. Matt choramingou. Ele me chantageou para isso. Se eu não tivesse ido junto, ele iria contar tudo para seu pai. E acredite ou não, eu me importo muito com Ken para deixá-lo descobrir. Eu estava desesperada, não tinha escolha. E Dylan tem mais de 21 anos. Ele não é um bebê para ninguém além de você. E quanto a você, Ken, você pode esquecer de se casar com essa garota no segundo em que entrar em uma igreja com ela. Eu vou prendê-lo por bigamia legalmente. Você me abandonou. Maddie disse com um sorriso, não. Eu não fiz, eu gritei, e você sabe que você me deixou com muito dinheiro. Ela disse sorrindo, e você arquivou os papéis. Mas em nosso estado, esses papéis têm que ser assinados e enviados. Eu nunca os entreguei, e não os assinei, quando seu advogado ligou para verificar o status. Eu disse a ele que mudamos de ideia. Você realmente deveria ter deixado aquele pobre sujeito de alguma forma para entrar em contato com você antes de você ir embora para encontrar uma versão mais jovem de sua nora. As coisas pioraram rapidamente depois disso. Miranda gritou e se lançou contra Maddie. Eu a vi se mover, mas reagi muito lentamente. Miranda conseguiu para dar um soco que quase derrubou Maddie da cadeira. Maddie caiu para trás e Matt pulou para proteger sua mãe. Kate deu um passo na frente de Miranda, que estava gritando para eu deixá-la ir. Matt olhou para uma Kate furiosa. Kate, querida, eu ainda te amo, ele disse, e eu percebo agora você estava certa. Sobretudo, eu deveria ter te ouvido, meu pai não fez nada de errado. Mas eu não posso deixar aquela mulher machucar minha mãe, mesmo que mamãe esteja sendo irracional. Mateu te amou também, mas isso não é sobre nós, sobre sua mãe também é sobre fazer o pai agir meu bebê e sua mãe está estragando isso para todos. Eu me importo se não nos casarmos. Miranda cuspiu lutando contra mim. Nós estávamos bem até agora, nossa vida era perfeita, até eles aparecerem. Nosso bebê será criado por dois pais amorosos. Eu quero todas essas pessoas fora da minha casa agora. Você a ouviu, eu disse. Kate mata ajudar uma Maddie atordoada a sair da minha casa. Eu passei horas toda noite confortando Miranda e assegurando a ela que tudo ficaria bem. Epílogo, isso geralmente é onde tudo se amarra perfeitamente. Mas a vida não funciona assim. Quando voltei para Michigan para finalizar meu divórcio, descobri que não seria fácil. Apesar das mentiras de Matt sobre nosso divórcio anterior, o processo levaria mais de um ano, especialmente com Maddie lutando contra isso. Ela assinou uma declaração alegando que tivemos uma reunião de família recentemente, o que complicou as coisas. Também visitei Dylan, mas ele era a mesma pessoa mimada e egoísta que sempre foi. Sentado em um apartamento imundo pago por Kate. Ele presumiu que eu estava lá para lhe dar medula óssea, não mostrando remorso por seu papel na destruição do meu casamento. Não consegui ajudá-lo. Kate e Matt, que se reconciliaram, tentaram me convencer a salvar Dylan. Mas não consegui.
Quando olhei para Dylan, vi a traição que quase arruinou minha vida. E ele nunca se desculpou. Embora Kate e Matt estivessem chateados por não poderem me forçar a ajudar. A saúde de Dylan piorou com seus tratamentos, mas não foi o câncer que o matou. Ele faleceu de um vírus no mesmo dia em que minha filha Danica nasceu, com um sistema imunológico muito enfraquecido para lutar contra isso. Fomos ao seu funeral. Principalmente porque Kate Miranda ficou ao meu lado o tempo todo, impedindo Maddie de tentar falar comigo. O funeral foi pouco frequentado. Dylan não tinha feito muitos amigos. Apesar de tudo, eu me senti triste, mas apenas pelo garotinho. Dylan uma vez não foi o homem que ele nunca se tornou. Ficou claro que além de Miranda, que era firmemente contra, e Maddie, que não parecia se importar todos os outros, parecia maquejar que eu poderia ter evitado a morte de Dylan. Eu não me incomodei em lembrá-los que meu irmão, que cuidavam muito bem de si mesmo, também tinha falecido. Eventualmente Dylan continuou fumando e bebendo muito nas semanas antes de sua morte. Seu funeral foi a última vez que estivemos todos juntos. Kate caiu em uma depressão profunda e cortou contato com todos, incluindo Matt, depois de perceber durante sua curta reconciliação que ele não havia mudado com Maddie, se recusando a permitir que o divórcio avançasse. Eu conversei com Miranda, assegurando-a de que o status legal não importava. Usar meu anel nos fez casados aos meus olhos. Então me concentrei em Maddie, implorando para que ela deixasse o divórcio prosseguir. Ela recusou e até fez ofertas inapropriadas na frente de Miranda e nossos advogados. O que só serviu para me enfurecer ainda mais. Não tive escolha a não ser desistir do divórcio, o que me permitiu evitar os termos do nosso acordo. Maddie não trabalhou durante nosso casamento, então todo o dinheiro que ela tinha era meu. Eu ainda tinha acesso às contas, então retirei tudo, deixando-a sem um tostão. Depois de removê-la da minha conta de aposentadoria, ela recebeu um último cheque. Embora parecesse duro, eu gostava do poder que isso me dava. Maddie apareceu na minha casa, causando uma cena. Então eu aprendi. Dei outro passo, um que pareceu ainda mais drástico. Vendi a casa que estava na minha família por gerações, deixando-a sem teto. Era hora de parar de olhar para trás e começar a me concentrar no meu futuro com Miranda e nossa filha Dana. Agora, 5 anos depois, estou sentado na minha varanda observando Dana, que tem 5 anos, dando voltas na garagem em seu Mustang Power Wheels modificado. Ela já organiza pequenas corridas todos os domingos e ainda não perdeu, nem para os meninos. Tenho certeza de que Miranda vai se opor, mas acho que Danica está pronta para um kart. Ela herdou a aparência da mãe e minha veia competitiva. Esses garotos da NASCAR terão alguma competição em cerca de 14 anos, e espero ainda estar por aqui para testemunhar isso.